Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez eu vou tratar de um tema nada agradável. Trata-se desse flagelo que está assolando o estado do Rio Grande do Sul. Essa grande quantidade de chuva que é um verdadeiro dilúvio, responsável pela destruição de 2/3, a última notícia que eu recebi, do estado do Rio Grande do Sul. Lavoura destruída, casas simplesmente levadas pela enxurrada, hospitais, farmácias, estabelecimentos, residências absolutamente inundados, que as pessoas tiveram que se abrigar sobre o telhado até que o socorro chegasse. Essas pessoas estavam ali fugindo da chuva, mas sentindo frio, porque o Rio Grande do Sul é um estado que tem as estações do ano bem demarcadas. Então o inverno está chegando. Então imagina, com fome, né? Porque já não tinham mais o que comer, com frio, porque está chegando o inverno, com sede, ironicamente, apesar de toda a quantidade de água, porque essa água é uma água barrenta, não é uma água potável. Enfim, uma situação desesperadora. E essas pessoas foram basicamente auxiliadas pelo próprio povo, que se mobilizou para auxiliá-las. Então, quem tinha caminhão, quem tinha barco, quem tinha carro, enfim, até jet ski, né? Se propôs a auxiliar pessoas do povo para resgatar essas pessoas, muitas delas crianças, muitas delas nem deu mais tempo, porque a situação foi realmente avassaladora. E aí nós ficamos pensando, né? Por que que isso acontece? E o nosso planeta, de vez em quando, ciclicamente, passa por situações assim. Por exemplo, muito recentemente, nós ficamos sabendo que o próprio Dubai, que é uma região que fica no deserto, né, uma região desértica, também recebeu uma grande quantidade de chuva, né? Então, essas situações, elas de vez em quando acontecem. Mas isso não nos tranquiliza, né? Principalmente quando a gente está passando por uma situação assim. E o mais triste de tudo é quando nós percebemos que por ser cíclico, a gente espera ou esperaria que um planejamento de longo prazo acontecesse, de modo a, se não pode evitar, pelo menos minimizar essas situações, possibilitando que essas populações fossem evacuadas antes que a tragédia acontecesse, né? Mas infelizmente não é isso que a gente tem visto. Então, como o nosso canal é um canal que tem uma abordagem espírita, eu fui buscar um texto que fala sobre os flagelos destruidores. Eu encontrei esse texto na Gênese, que é o 5º livro da codificação espírita de Allan Kardec, no capítulo 9, e os versículos são, aliás, o capítulo 9, itens 35 a 36. E aí ele parte da pergunta seguinte: por que ocorrem os cataclismos e flagelos destruidores? Então ele está se referindo especificamente a esses desastres naturais. Então eu vou ler o texto e depois eu vou fazer um pequeno comentário. Abre aspas. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovação da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Na destruição que por essas catástrofes se verifica, de grande número de corpos, nada mais há
do que rompimento de vestiduras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de plano. Em vez de partirem isoladamente, partem em bandos. Essa a única diferença, visto que, por uma causa ou por outra, fatalmente tem que partir cedo ou tarde. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população, por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos a tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. É também de notar que todas as grandes calamidades que dizimam as populações são sempre seguidas de uma era de progresso de ordem física, intelectual ou moral, e, por conseguinte, no estado social das nações que as experimentam. É que elas têm por fim operar uma remodelação na população espiritual, que é a população normal e ativa do globo. Então, a autoria do Allan Kardec, como eu já falei, está na Gênesis, capítulo 9, itens 35 e 36. Então, esse texto, primeiramente, ele foi escrito no século XIX, mas ele é muito atual, porque ele está falando do que pode acontecer na humanidade. Normalmente, as mortes são individuais, né? Morre um ali, outro aqui, né? Mas agora, esses cataclismos, as mortes são coletivas, então vai grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Aí o texto, uma informação muito importante é que o que morre é o corpo. Por duas vezes ele se refere ao corpo, querendo dar ênfase que nós somos seres compostos de corpo e alma. Então a nossa alma, o nosso espírito permanece. Um outro momento ele fala em vestidura. Então o que é a vestidura? É o corpo. Então o corpo é a veste, é a roupa do espírito. Então esse texto, embora a gente, claro que ninguém, né, não quer passar por uma situação dessas, mas o fato é que isso acontece ciclicamente e quando nós passamos por elas, ter a certeza de que o nosso ente querido que se vai, ele não se vai para sempre, ele permanece vivo, porque a verdadeira vida não é a vida que acontece aqui nesse plano. Então ele sai deste plano, mas ele vai para o outro plano e nesse plano ele dá continuidade à sua existência. Os que ficam têm sempre a oportunidade de recompor, de refazer a sua caminhada aqui. Mais cedo ou mais tarde, nós também vamos partir, porque é da lei. Ninguém fica, como diz o ditado, para semente. Os que vão, né, vão coletivamente e Deus sabe por quê. Nós não sabemos por quê, mas Deus sabe por que essas criaturas estão indo nessas circunstâncias. E porque não existe nada na vida acontece por acaso. E o Pai Celestial, como nós acreditamos que Ele é soberanamente bom e justo, se Ele permite que essas coisas, essas tragédias aconteçam, isso tem uma razão de ser. Se serve de consolo, a informação que nós temos é que nenhum de nós fica órfão da bondade divina. Então, os entes queridos que antecederam, que nos antecedem, eles nos aguardam de braços abertos para nos acolher, para nos confortar, para nos informar, né? Porque muitos de nós nem temos consciência de que a vida continua. Para dizer, olha, né, fique calmo, tudo vai passar, né? E nós que ficamos, é importante que a gente mande para essas criaturas o nosso sentimento de saudade, sim, mas não de desespero, porque
elas também ficam aflitas com o nosso desespero. E que a gente procure se tranquilizar e ser grato por toda a generosidade dos nossos compatriotas. Olha, todos ou quase todos os estados do Brasil, principalmente do Rio para baixo, que são estados mais próximos do Rio Grande do Sul, estão se mobilizando, são caminhões e caminhões, inclusive se disponibilizando para o transporte dos alimentos, transporte de produtos básicos para essas pessoas. Então, é importante que a gente, mesmo passando por situações tão dramáticas, mas que a gente se sinta ainda que Deus não esqueceu de nós, não esqueceu, né? E que possamos, nesse momento de dor, sem dúvida é um momento de dor, mas que nós nos mantenhamos o mais tranquilos possível. E que nós, que não estamos vivenciando essa situação, possamos aderir às campanhas sérias, que a gente conheça a procedência, porque a gente também fica sabendo de muitas doações que são desviadas. Então, as campanhas sérias, que a gente sabe que vai chegar a quem de fato precisa. E nesse momento, se o meu vídeo tiver esse alcance, solicitar que aquelas pessoas que estão usando essa tragédia, que estão abordando essa tragédia sem compaixão, às vezes até fazendo piadas de extremo mau gosto, que elas se coloquem na posição de quem está perdendo tudo, de quem está perdendo seus filhos, de quem já perdeu as suas casas, de quem está sentindo frio, de quem está sentindo fome. Que elas parem um pouquinho que seja, para pensar assim, se eu estivesse nessa situação, e se fosse um ente querido meu que estivesse partindo de forma tão dolorosa, eu gostaria que tratassem essa situação como eu estou tratando? Então, minha gente, é hora de compaixão. É hora da gente ser um pouquinho mais empático com relação aos nossos irmãos de caminhada. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.